Meus amores, a gente inicia agora, né, um pouco falando sobre o fim do Império Romano e como se forma, né, o sistema feudal. Por volta do século XIII, aí vocês percebem que no século XIII aí o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e também vai passar por uma crise. Eita, cachorrinho abençoado! Meus amores, a gente, para falar do feudalismo, é necessário que a gente tente entender, né, aquele finalzinho do conteúdo de Roma e que ainda a gente vai concluir acerca do Império de Carlos Magno. Né? A gente vai fazer um apanhado histórico, porque tudo isso vai começar ainda no século III, já da era cristã, quando o Império Romano ele vai chegar naquele ápice da chamada crise econômica, que é a crise de desabastecimento, e também vai passar por uma crise política, tendo em vista a instabilidade do território, que era muito grande, e aí, com o território grande, a gente vai ter o problema de administração. Dentro desse território, a gente também vai ver que temos um aumento aí dos gastos, principalmente os gastos públicos. E esses gastos eram muito vistos pela população, gastos que eram tidos pela própria população como supérfluos, né? Ligado muitas vezes ao luxo, quando na verdade se todo mundo fizesse naquela época a sua parte, né, reduzisse os gastos, talvez a população tivesse tido uns olhos melhores acerca dos governos romanos aí, principalmente no século III depois de Cristo, né? Nós vamos ter aí, gente, o grande problema, né? Lembre que os exércitos romanos eles eram exércitos bem equipados e para mostrar, né, para as pessoas aí que estavam administrando, usufruírem do dinheiro romano, foram tirar dinheiro de onde não a população não ia aceitar, né? E que acabou sendo tirado dinheiro dos exércitos que eram tidos pelos romanos como uma das instituições mais, vamos dizer assim, sagradas, porque era ao exército que ficava toda a competência de defesa do território, como também de expansão do território. A eles, né, também ficava, além da defesa, eram eles os responsáveis por impedir, né, as invasões dos povos, né, tidos como bárbaros, principalmente os hunos. E posteriormente a gente, né, tem outros níveis de invasão. Então, assim, quando Roma começa a passar por esse declínio, ela começa a passar justamente porque ela está num período que ela não mais expande o seu território. Então, a gente tem um território estável, porque não há mais aquela expansão, e quando essa Roma, o Império Romano, passa a ficar estável e não mais expande o seu território, automaticamente a concentração de escravos também vai diminuir, porque os escravos, lembrem que no Império Romano os escravos eram aqueles que eram adquiridos em guerra, ou seja, eu conquistei uma terra, e nessa terra tinha várias pessoas morando, então essas pessoas se tornam escravas por guerras, mas tinham aqueles escravos que eram através de dívidas, tá bom? Então, houve uma certa queda na produção agrícola por conta da falta de escravos para produzir. Então, o exército, por falta de dinheiro, ficou enfraquecido, e o exército, quando se enfraquece, o primeiro problema que vai apresentar são nas fronteiras. Né? Então, as fronteiras do Império Romano ficam cada dia mais desguarnecidas, ao ponto de que essa desproteção vai gerar aquelas invasões que você, nas aulas anteriores a gente já falou, as invasões dos povos bárbaros. Muitos soldados aí, gente, ficaram até com raiva, né? Porque ficaram sem receber salários e alguns acabaram realmente deixando, né, o serviço militar. Aí nós temos a crise econômica e militar, algumas imagens que remontam nesse período. Lembrem aí que as moedas geralmente tinham o rosto aí, né, dos imperadores. Olhem as moedas aí, tá? No ano 395, gente, ou seja, no século IV depois de Cristo, lembrem que o imperador Teodósio, vendo o tamanho, né, o gigantesco território do Império Romano, resolveu dividir.
E aí nós vamos ter a divisão do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, sendo que o Império Romano do Ocidente vai ficar com capital em Roma e o Império Romano do Oriente vai ficar com capital em Constantinopla. Aí nós temos uma imagem que mostra muito, né, quem eram esses bárbaros, como eles se vestiam. E, na verdade, nem sempre, gente, os bárbaros eram bárbaros só por conta do comportamento deles, né, de serem truculentos, selvagens, muitas vezes não estavam nem necessariamente ligados a isso, não. Era a questão mesmo cultural deles que era diferente. Mas quem são, né, esses povos bárbaros? Esses povos aqui, gente, como eu já falei, os hunos eram uns que viviam, que hoje são, respectivamente, os eslavos, que ocupam aquela região do leste europeu, bem próximo da Rússia. Nós temos aí o norte da Europa, esses povos que também vão ser os germânicos, que vão dar origem à população da Alemanha. Esses povos germânicos aqui, gente, eles ainda estavam subdivididos, né? Como eu já falei em aulas anteriores. Os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os vikings, os vândalos, os suevos, os lombardos e os francos. Além desses povos todos aí que estavam dentro da concentração dos povos germânicos, a gente ainda vai ter, né, disputas entre esses povos. Principalmente, gente, quando a gente vai avaliar aí, tá? Os ostrogodos e visigodos. Aí a gente também vai ter umas disputas entre os francos. Então, no geral, eles vão disputar ali, entre eles mesmo, a hegemonia dos territórios. A cultura germânica, gente, ela era uma cultura, vamos dizer assim, onde a organização social, ela era essencial. Não necessariamente essa cultura dos povos germânicos era uma cultura bárbara, no sentido mesmo bárbaro da palavra, não necessariamente, tá? A estrutura deles aí, da cultura germânica, a gente vai ter a família era a base de tudo, tinham valores, principalmente quando se referia à questão de luta, né? Eles tinham a honra, a fidelidade conjugal e a lealdade como um dos princípios fundamentais. Não possuíam um código de leis. Lembra que o Império Romano ele vai construir, né, o Código de Leis Romanos. Nós temos aí as decisões jurídicas, vão ser decididas pelos duelos ou ordalhos, que farão, no caso aí, aquela função de juízes. Na questão da economia, esses povos tidos como germânicos, eles primavam essas atividades aí. Produziam cereais, ou seja, era no campo, principalmente a aveia e o trigo, e trabalhavam também com a pecuária, que no caso aí é a criação de animais. Mas tinham também aqueles germânicos, gente, que não queriam saber nem da pecuária, né? E também não queriam saber da parte mesmo legal da coisa. Acabavam fazendo coisas ilegais, principalmente saqueando, né, terras que não pertenciam a eles, né? Eles invadiam as terras e saqueavam. No campo da religião, né, a cultura germânica ela é diferente da dos romanos, que ainda não são, aqui a gente está no século IV, ainda não são 100% cristãos, né? Mas aqui já tem um pouco dos cristãos, só que em Roma esses cristãos estão sendo perseguidos, tá bom? Então a cultura germânica era um pouco parecida com a dos romanos também, tá? Eles eram politeístas, só que diferente dos romanos, que tinham muita ideia politeísta alicerçada nos mitos, sendo em vista também, até porque Roma havia, né, dominado a Grécia e herdou também da Grécia os próprios mitos. No caso dos germânicos, eles eram muito ligados às forças da natureza, né? Ou seja, os elementos naturais se transformavam em forças, ou seja, deuses. Não construíam templos, os rituais eram realizados geralmente ao ar livre. Poderiam ser adeptos aí até do animismo, né? Ofereciam animais em sacrifícios e muitas vezes também eles ofereciam seres humanos. Lembrando, fazendo uma recapitulação, como ocorreu o fim do Império Romano, né? Esse Império Romano, ele vai se enfraquecer devido às grandes rebeliões que vão ocorrer. E essas rebeliões vão ocorrer dentro do território pela falta de unidade, né? O povo não se entendia, o Império Romano ali não se entendia. Esse povo só vai se entender, gente, com o Edito de Tessalônica, quando o imperador, né, Teodósio, ele vai declarar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, com isso, ajuda um pouco, né, na unidade daquele império que era vasto, simplesmente em torno da religião. Em 476 vai chegar ao fim esse grande Império Romano do Ocidente, mas lembra que o Império foi dividido.
Romano do Ocidente e do Oriente. E o Império Romano do Ocidente, ele vai chegar às suas ruínas, né, por conta dessas invasões, principalmente dos dois povos, os visigodos e os ostrogodos. Além deles, a gente vai ter essa série de povos aí que vão simplesmente adentrar dentro do território, sendo que os hunos, gente, os hunos aí vão ser pesados na entrada no território. Então, assim, era o fim da antiguidade, porque aí representou, né, uma ruptura. Quando o Império Romano do Ocidente ele rui, aí nós temos esse marco aí da história que vai datar a saída da antiguidade, da Idade Antiga, para a entrada na Idade Média. E com a entrada na Idade Média, a gente precisa entender um pouco, né? A gente vai herdar muitas características romanas, né? Principalmente a língua, que era o latim, aí, por causa da igreja, né? O Código de Leis Romanas vai prevalecer, as formas de governo continuam sendo a república, sendo que o Senado tem um poder muito grande na ajuda do sistema republicano. A gente vai ter aí as características dessa civilização herdadas através, né, da própria matemática. Na arquitetura a gente vai ter, principalmente no que tange, né, aos estilos góticos e romanos. É aí que a gente entra no feudalismo, tá? O feudalismo é um sistema político, econômico e social que vai prevalecer, gente, na Idade Média, entre o século V até o século XV. E vamos lembrar que a Idade Média ela se divide em Alta Idade Média, que vai do século V até o século XI, e do século XI em diante a gente tem aí a Baixa Idade Média. E o feudalismo vai se basear pelas chamadas relações servis no método de produção. O que é uma relação servil, né? O servo, ele obedecia aos chamados suceranos. Então, o que eram feudos? Terras. Era um sistema político, mas ao mesmo tempo tudo girava em torno da terra. Era um sistema político que administrava o que se produzia no campo. E era, né, pelo método aí, era um método de submissão. Né? No caso aí, o camponês ficava subjugado aí ao senhor feudal. O feudalismo vem na fusão de duas culturas, né? A cultura germânica e a cultura romana. O elemento principal dessa cultura aí, gente, vem das relações, como eu já falei, né? Sucerano e vassalo. Quem era o sucerano? Vamos dizer que o sucerano, gente, é o dono da terra. E o vassalo acaba sendo o camponês, porque o camponês se submete às ações do sucerano. E quem era aí o senhor feudal, gente? O senhor feudal era aquele que administrava os feudos, o sistema político, né? Era o feudalismo. O sucerano era o dono, o senhor feudal era o que administrava, e a vassalagem eram todas as pessoas que trabalhavam ali naquela terra. O elemento aí tudo isso vinha através do processo de servidão, que vem herdado aí da característica romana. Então, gente, depois da queda do Império Romano, vai surgir um modo de produção, que você já tem que entender que esse modo de produção é um modo de produção feudal, que se baseia dentro da questão econômica numa produção rural, como eu já falei, a produção rural, agrária. Essa produção, gente, ela visa o abastecimento, mas o abastecimento que dê para todo mundo ali das cidades e do entorno das grandes cidades se alimentarem, ou no geral era para autossuficiência, né? Mesmo que eles produzissem muito ali, mas era uma produção que ia dar só para aquele consumo. Aí nós temos os feudos, e os feudos aí eram lotes de terras, e essas terras produziam, não necessariamente as mesmas coisas. Não tinha feudo A que tinha um tipo de produto, no caso aí produzia um tipo A, no outro feudo produzia um tipo B, e depois eles costumavam às vezes trocar, tá, essas mercadorias. Surgindo aí as chamadas feiras medievais, já quase no final da Alta Idade Média, para chegar na Baixa Idade Média. Aí, como eu estou falando, gente, no início da Idade Média, aí a gente tem pouco uso de moeda. A gente só vai usar moeda aí quase no final da Baixa Idade Média, chegando já na Idade Moderna. O comércio, ele é muito localizado. E geralmente esse comércio aí, que são as chamadas feiras, elas começam a ser realizadas, gente, nos burgos, né, ao redor. O que eram burgos, né?
começam a ser realizadas ao redor dos grandes centros. E aí surge a ideia, né, como elas eram, as primeiras feiras começam a ser realizadas na região dos burgos, vai surgir uma classe, né, que é a classe dos comerciantes, aí no caso os burgueses, porque vem de burgos. Nós temos aí o comércio, novamente, que vai se despontar, gerando aí, né, a ideia da burguesia. Nós temos, no início da Idade Média, um baixo nível técnico. O que é um baixo nível técnico? Não tinha tanta tecnologia. As produções geralmente tudo eram muito manuais, muito braçais. Nós temos aí também, dentro desse sistema, que no caso era muito braçal, porque não tinha maquinário, né? Nós vamos ter também as invenções tecnológicas do período, claro. Elas surgiram nesse período com as capacidades humanas desse período. E aí a gente vai ter o sistema de rotação trienal, preservação do solo. Nós temos 3 campos, o campo A, o campo B e o campo C. Em um ano se produz no campo A e deixa o campo B e o C descansando. No ano seguinte, ninguém mais planta no campo A, planta no B e deixa o A e o C descansando. No ano seguinte, se planta no campo C e deixa automaticamente o A e o B descansando. É o tempo da rotação trienal, né, de que o solo resgatava aí os seus nutrientes. E isso era forma, gente, de muita consciência, né? Apesar de não ter aqui universidades, aquele sistema educacional científico, né? Mas aqui a gente já percebe um nível cultural, né, grande, porque eles já sabiam que o solo desgastava se usasse muito aquele solo periodicamente. Na organização econômica do feudalismo, a gente vai ter as divisões dentro dos feudos, tá? Que são as divisões ali dos trabalhos. Nós vamos ter o mansenhorial, que eram as regiões dos castelos, típico, gente, de utilização aí do senhor. O manso servil, que eram as terras dentro dessa terra maior, né, que eram dos próprios servos, utilizadas pelos servos. E as terras comunais. Essas terras aqui, gente, eram mais ligadas à questão dos bosques, pastos, lagos, que, em geral, acabava sendo usado por todo mundo, principalmente as regiões de lagos. E tudo isso aqui eu quero que vocês entendam. Funcionava essa divisão de feudos, geralmente estava muito próximo dos castelos. Então, dentro dos castelos tinha tudo isso aí. Exceto, tá bom? As terras comunais, que eram terras comuns a todo mundo. Nós temos aí a divisão social durante o sistema do feudalismo na Idade Média, né? Eu tenho o clero, que faz parte do primeiro patamar social, depois eu vou ter a nobreza, e por último aí eu tenho os servos. Não era diferente do Império Romano, não. A organização social aí lembra que a sociedade era estamental. Por quê? Porque a sociedade era dividida em classes. E aqui a gente tem uma herança de Roma, né? Aqui, a posição social das pessoas era definida pelo nascimento. Lembra que os patrícios e os plebeus em Roma, eles eram cidadãos romanos. Por que eles eram considerados cidadãos, nesse caso? Porque tinham nascido dentro de Roma. Alguns servos, no caso em Roma, não tinham cidadania, mas por quê? Porque não eram cidadãos nascidos dentro de Roma. Nesse caso aqui, está a sociedade estamental, porque era definida essa posição deles pelo nascimento, e não necessariamente pela posição que eles tinham que ter em sociedade. Ou seja, nós temos uma herança que é familiar. A posição social é definida pelas heranças sociais. O poder aqui está sempre vinculado à extensão de terra. Então, quem tem mais terra tem mais poder. Quem tem menos terra tem menos poder. E quem não tem terra alguma é servo. Os laços de dependência pessoal, a gente tem o sucerano, que é o dono, né, da terra. Eu tenho o vassalo, que é aquele que está dentro daquela terra, muitas vezes é um servo, né, um modelo de servidão, porque ele está submisso ao sucerano. E aí a gente vai ter as chamadas relações, que até então aqui vão ser chamadas relações de senhor e servo, mas que na idade contemporânea essas relações vão ser chamadas relações patrão e empregado. Quem era esse clero, gente? O clero já está dizendo, eram os padres, tá bom? E aí essa igreja tinha terra,
como ela era ligada ao Estado, ela acabou adquirindo também poder político, e com a chegada do poder político, nós vamos ter também o poder ideológico. E esse poder ideológico aí, gente, vai gerar um conceito de salvação. Todo mundo vai se salvar por meio da fé. Só que é nessa Idade Média que a gente vai ter um problema, principalmente relacionado à Igreja Católica. Por quê? Porque ela vai se transformar, né? Ela já é uma grande religião, mas algumas práticas dela vão ser abominadas, principalmente na Idade Moderna, tá bom? A nobreza aqui, gente, sinônimo de terra, aqueles que tinham uma grande concentração de terra, e que tinham também o chamado poder político, e esse poder político está muito ligado à questão até administrativa, eles administravam, né, as cidades. Os servos aí eram aqueles que tinham chamadas obrigações, e essas obrigações eram cumpridas justamente no campo. É aqui que surge a ideia da corvélia, da talha, das banalidades, Tostão de Pedro, o dízimo, a mão morta. E isso, gente, são modelos, né, de serviço e, ao mesmo tempo, de impostos, né, ou tipos de serviços aí. Ou modelos, aí também tem modelos, tá? De serviços. Aí nós vamos ter, dentro dessa sociedade, chamados vilões, que, diferente dos servos, só tem menos atribuições, mas, no geral, são os mesmos servos. Aí vamos aos significados de cada uma das atribuições, né? O que eram os impostos, quais eram as atribuições, o que cada um fazia dentro do sistema estabelecido, da talha, das banalidades, da corvéia, tá? Vamos aí para a corvéia. A corvéia era um trabalho gratuito dos servos, do qual eles prestavam serviço dentro, né, do campo. E nesse campo aí, gente, eles produziam tudo que o campo pudesse produzir, e, ao mesmo tempo, eles estavam a serviço também das autoridades para construir o que a sociedade naquele momento necessitava, de obras, as chamadas obras públicas, tá? Nós vamos ter as banalidades. As banalidades aí não vão ser um modelo de trabalho, serão impostos que serão pagos aí pelas autoridades, que baseava muito no que eles produziam, né? Que é a chamada infraestrutura. Isso era em torno dos moinhos, que aí nós vamos ter os moinhos, que eram aquele, gente, que o boi ia, né, caminhando ali, e a rodazinha ia girando. Quando a roda ia girando, a água que estava embaixo também girava. Isso promovia a irrigação dos locais que necessitavam de água, né, principalmente as plantações. Nós vamos ter aí a talha. A talha também é um modelo de imposto, tá, gente? A porcentagem, quase sempre a metade, entregue ao Senhor pela produção no manso servil. Gente, o que é o manso servil? O manso servil era um feudo onde os servos plantavam e eles tinham que entregar, dentro daquele pedaço que eles plantavam, eles tinham que entregar, quando colhessem, né? Eles tinham que entregar metade da produção. E isso era um modelo que era tido aí, né, no manso servil, porque eles estavam servindo. E aí, dentro daquele feudo, tinha um pedaço que eles mesmos tinham que plantar. Então, quando eles terminavam a plantação, que já estava na fase da colheita, eles simplesmente davam metade para o Senhor. E isso eram tratos que eram fechados, tá? Isso era tratado, eles só começavam esse trabalho aqui se houvesse um comum acordo com o próprio sucerano, tá bom? Nós vamos ter aí a mão morta, né, que é o imposto pago pela morte do chefe de família, se caso continuassem utilizando as terras. Esse imposto aqui, gente, geralmente, ele continuava sendo pago pelos descendentes. Se o pai tinha ali, ele estava dentro daquele manso senhorial, tinha um pedaço de terra, plantava, colhia, tudo, dava metade para o dono ali da terra, no geral, se ele viesse a falecer, a família poderia continuar usufruindo daquela terra, plantando do mesmo jeito, desde que pagasse aí, né, a mão morta, que é imposto, em torno da morte daquele que estava lá trabalhando, que de repente morreu. Então, a família poderia ir para lá, trabalhar no lugar dele, mas desde que pagasse o imposto. Nós vamos ter aí a captação, que era o imposto anual, pago individualmente ao senhor feudal. Ou seja, todas as pessoas que estavam no manso senhorial ali, no geral, tinham que pagar a captação. Era individual. Os servos, todos eles eram obrigados a prestar serviço militar.
Por quê? Porque quando houvesse, né, aí no caso, as chamadas invasões, em casos de guerra principalmente, todo mundo que estava naquele manso ali deveria, no caso aí, defender aquele país, no caso aí, as suas terras, e eles estavam a serviço, né, do suzerano. Então, geralmente nas guerras, eles tinham que se alistar. Por que eles tinham que se alistar? Porque se eles estavam naquela terra, usufruíam daquela terra, então para onde o Senhor mandasse, ou o suzerano mandasse, eles tinham que ir. Era uma questão, gente, de eu vou porque eu estou tendo em troca a moradia. Nós temos aí um modelo, né, da Igreja Católica nesse momento. O papel da nobreza seria a proteção material da sociedade. E que proteção social é essa, gente? Onde a nobreza tinha vida boa, era uma vida completamente cheia de luxos, enquanto a maior parte da população vivia no campo e não tinha essa estrutura toda econômica, tá? Essas relações de sucerania e vassalagem, recapitulando, sucerano era um nobre que doava um feudo a um outro nobre, no caso o senhor feudal. E o vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao sucerano. Gente, nem sempre os vassalos eram nobres, não. Tá? Tinha muita gente que era da ala camponesa, que estava dentro daquele manso senhorial, justamente por uma questão de ter que ter proteção. Muitos perderam as suas terras, né, durante as invasões, e aí foram procurar esses mansos para trabalhar, porque lá eles tinham como ter, né, a ajuda do sucerano, ou o sucerano os defendia, mas também na hora que o sucerano necessitava, né, principalmente nas guerras, aí todo mundo tinha que ir lutar. A função da Igreja Católica nesse momento aí, gente, como eu afirmo para vocês, ela se aliou, né, no caso aí, às monarquias, e a partir daí a Igreja passou a fazer o processo de sagração. Quando a Igreja passou a fazer o processo de sagração dos reis, os reis passaram a ter mais poderes, e como a população era um pouco alienada pela Igreja, né, pela religião, a população aceitava como se o rei fosse o enviado de Deus, quando na verdade, gente, ele tinha sido sagrado pelo Papa, mas isso não dava a ele o direito de fazer coisas como se ele fosse o próprio Deus. Então, no geral, a igreja tinha um poder que era tido como universal. E com a igreja tendo poder universal, porque estava em quase todos os lugares do mundo a igreja católica, então, no geral, o senhor feudal também acabava tendo, né, um poder que era local. E os reis? Os reis se acreditavam, né? Eles se achavam os donos da razão, né? O centro de tudo. É como se eles se tornassem, a partir daquele momento da sagração, como um próprio Deus. Lembrando, gente, que os feudos aqui eram tão grandes que a Igreja Católica ela ficou nesse momento de terras aí com um terço das terras de toda a Europa. Então, no geral, a Igreja Católica adquiriu muitas terras na Idade Média, mas também perdeu, tá? Meus amores, a gente tem aí a organização da Igreja Católica, né? Os monges vão ser responsáveis, durante esse período da Idade Média, pela cópia, eles vão ser chamados até de monges copistas. O que é que eles faziam, né? Como eles eram aqueles que detinham o poder da escrita, eles copiavam, principalmente, vamos dizer assim, as leis, porque muitas pessoas não sabiam escrever e iam atrás dos monges copistas, né? Então, eles copiavam à mão as coisas que eram estabelecidas para eles, ou que chegava para ele. No caso aí, gente, muitas das leis que eram feitas, esses reis iam atrás dos copistas para eles poderem copiar. Porque muitos reis também, os reis sabiam ler e escrever, tá, gente? Mas a gente sabe que os copistas tinham uma função primordial, principalmente no campo da escritura. Leis podiam, sim, ser copiadas. Eles copiavam muitas coisas à mão, tá, gente? Durante esse período, principalmente na Baixa Idade Média, a gente vai ter o surgimento das primeiras universidades. E aí, nas primeiras universidades, principalmente no campo da Europa, tá, gente? A gente vai ter os mestres e os estudantes ali processando todo o processo de conhecimento ali nas cidades específicas, principalmente nos grandes países aí. E no campo aí, nos chamados campos específicos, não eram em todas as disciplinas, né? Eles optavam pelo ensino de uma determinada disciplina.
Mas vamos ter as universidades mais antigas, tá, gente? Como Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, que são consideradas as universidades mais antigas da Idade Média, e que são consideradas até hoje as mais antigas porque surgiram justamente na Baixa Idade Média. Meus amores, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua também tratando sobre esse assunto, tá bom?